Rafael, me ocorreu uma coisa que eu queria colocar para o Lavareda. Por favor. Posso? Olha, Lavareda, em 1985, todos nós acreditávamos, através das pesquisas, que o Fernando Henrique estava eleito prefeito de São Paulo. Houve uma outra eleição em que o Paulo Maluf estava eleito prefeito de São Paulo. A eleição com o Fernando Henrique foi vencida pelo Jânio Quadros, dizem que é por minha causa, porque eu perguntei se ele acreditava em Deus, você sabe que não é. E na questão da Erundina, em 10, 15 dias mudou-se o voto. Na questão do Fernando Henrique, a explicação que se deu na época é que existiria o voto envergonhado. E eu conversei com pessoas domingo e as pessoas foram se abrindo dizendo o seguinte: olha, eu tenho medo de dizer que vou votar no Bolsonaro porque o meu entorno é muito lulista. Você acredita? Ou então eu não quero ser visto como um direitista empedernido. Você acredita que possa existir voto envergonhado? Olha, Boris, aquelas eleições que você apontou lá atrás, tanto a de 1985, onde você foi o fator decisivo, segundo a crônica e a lenda da época, né, quanto a de Paulo Maluf, depois da Erundina, elas tinham uma característica: eram eleições resolvidas em primeiro turno. E isso faz uma grande diferença hoje, com a realidade de hoje, quando a eleição, ainda que no primeiro turno, ela já é percolada, já é influenciada por uma certa lógica de segundo turno. Por isso é tão importante nós acompanharmos o cenário de segundo turno e, aliás, no cenário de segundo turno dessa pesquisa do IPEC, anunciado ontem, a diferença diminuiu 3 pontos entre o primeiro colocado, Lula, e o segundo colocado, Bolsonaro. É preciso estar atento para esses pequenos movimentos, até porque não se espere, isso já foi comentado antes, movimentos radicais de uma pesquisa a outra. As curvas, as oscilações vão ser de pequena monta. Agora, é preciso nós entendermos que a dificuldade de se produzir grandes alterações no cotejo Bolsonaro e Lula, embora chamando a atenção para o fato de que Bolsonaro tem crescido regularmente nas últimas pesquisas, chamando a atenção também para uma hipótese que eu já destaquei publicamente, que você mencionou também há pouco. Pode existir, eu repito, pode, porque ainda não está provado cientificamente, uma subnotificação, por assim dizer, do voto em Jair Bolsonaro em alguns segmentos, especialmente nos segmentos de menor renda e menor escolaridade. Isso é um fenômeno que é chamado nas ciências sociais de espiral do silêncio. Foi identificado pela professora Noel Neumann, uma alemã, na década de 70 do século passado. Quando uma pessoa, algumas pessoas, têm uma opinião que discrepa da opinião amplamente majoritária do seu grupo, ela esconde, ela oculta essa preferência para não entrar em conflito, ou seja, não estabelecer um mal-estar no seu grupo social. Isso pode acontecer. Acredito que Bolsonaro, que nas nossas pesquisas do IPESP aparece um pouco acima, 2 pontos, às vezes 3 pontos acima das pesquisas presenciais, pode ter, de fato, o que é captado nas pesquisas telefônicas, onde os entrevistados se sentem mais à vontade, porque não há o constrangimento de, entre aspas, confessar em público, ou pelo menos para o interlocutor presencialmente, a sua preferência. Isso pode ocorrer, sim, essa hipótese que você aventou e que também eu já publicamente mencionei antes. Olha, o Fernando Henrique sentou na cadeira de prefeito antes, lembra desse fato? Também teve a maldição de sentar na cadeira antes do resultado da eleição. Mas olha, o primeiro furo do programa é esse aqui. Se alguém quiser saber quando começou a mistura entre religião e eleições... É só para o Boris. Boris Casoy. Eu, na verdade, não era exatamente isso. Não começou comigo. Não, mas você fazendo é outro... Não, a pergunta que eu dirigi outra coisa. Então, o candidato Fernando Henrique foi para que o Fernando Henrique sempre disse que não acreditava em Deus. Ele é um sociólogo, intelectual e não acreditava em Deus. Então,
o Fernando Henrique e o Serra, naquela época, negavam as suas origens de esquerda. Porque, por exemplo, eu trabalhava na Folha, fazia o painel, me pediram para não colocar Partido Comunista do Brasil, colocar PCdoB, porque eles eram acusados de era Guerra Fria. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz a pergunta, eu não vou contar a história toda, eu fiz a pergunta para mostrar, para o Fernando Henrique vestir a carapuça de que ele era ateu, porque era uma característica que ele não mostrava e, portanto, tinha algumas ligações com o movimento comunista. Naquela época eu era anticomunista, hoje eu sou muito mais. Aí agora, na verdade, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui a pedra colocada por Deus no caminho do Fernando Henrique, que o desviou da prefeitura, porque a prefeitura não teve dinheiro, o Fernando Henrique não conseguiria governar. A carreira do Jânio acabou. E se promover, claro, o Jânio se arrebentou. O Fernando Henrique virou presidente da República. Então, o Fernando Henrique foi desviado pela minha pergunta para se tornar presidente da República. Então, em vez de você dizer que eu inaugurei, diga que eu inaugurei, que eu consegui... Eu refaço aqui toda a minha avaliação. Ô, Boris, vou pedir licença para fazer um paralelo entre essa história que você está contando aqui. É sempre muito bom, né, gente? A gente bater esse papo gostoso aqui. Estamos falando de eleições. Esse é o Arena. Você viu aí o tamanho da nossa equipe, o tamanho do nosso time, Molica? Porque, claro, a gente está repercutindo um pouco da pesquisa que foi divulgada ontem, pesquisa IPEP, e trazendo também destaques do que disse ontem Simone Tebet, ela que inaugurou, né, a série de sabatinas com os presidenciáveis aqui ontem com William Vac, e parece que a candidata, aquela de quem tentaram puxar o tapete, agora vem agradando a chefia do partido, né, Molica? Você vem com essa análise aí também para a gente, esse bastidor. Eu falei com o Baleia Rossi, o deputado Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, ele está animadíssimo com a performance da Simone Tebet lá no debate, disse que isso deu um gás extra para a campanha, que ela vai intensificar as agendas, que o trabalho agora aumenta, ela tem uma exposição maior, se tornou mais conhecida da população, né? Ontem ela deu aquela boa entrevista, né? Muito boa entrevista para o William Vac aqui na CNN. Então isso é um ponto importante. Mas eu perguntei, e aí? Mas tem alguma possibilidade até de um eventual acordo entre ela e o Ciro Gomes? Semana passada o Ciro Gomes deu uma entrevista para a CBN, a rádio, e ele elogiou muito também a Simone Tebet, que eles eram alternativa. Eu perguntei, vem cá, tem alguma possibilidade de um deles desistir? Aí o Baleia, não tem essa possibilidade de desistência nem do Ciro nem da Simone, mas os dois conversaram na saída do debate ali da Band e ele deu a entender ali que houve uma espécie de acordo. Ele não usou essa palavra, mas uma ideia assim, ninguém vai dar cotovelada no outro. Um não vai dar cotovelada no outro. É uma ideia deles evitarem o que ele chamou de ruídos laterais. Ou seja, o inimigo da Simone não é o Ciro e Ciro não é inimigo de ninguém, né? Simone e Ciro não vão brigar. Um não é inimigo do outro. Então é o momento aí de tentar construir aí essa terceira via. Falta muito pouco tempo, mas só para dar um detalhe. Na eleição de 2018, eu fui dar uma olhada nas pesquisas em 2018, quando faltava mais ou menos o mesmo período da eleição. Foi uma eleição complicada. Lula preso, Lula não pode ser candidato, mas era uma alteração muito grande em relação ao que houve. Em 20 de agosto de 2018, teve uma pesquisa que deu Lula na frente com 37%, pesquisa do Ibope, que seria hoje o IDEB. Jair Bolsonaro com 18%. Aí quando eles tiravam, o Lula ficava Jair Bolsonaro com 20% e Marina com 12%. Então foi uma eleição muito complicada. É improvável um crescimento da Simone ou do Ciro? É improvável, impossível. Não acho não, com vocês. Valeu, Molica. Rafa, tem... Bom, vamos girar, né? Vamos continuar girando aqui pelo nosso estúdio, pela nossa arena. Já a gente volta a Brasília para conversar com os nossos dois analistas. Já o Leandro Rezende de volta do Rio de Janeiro. Eu vou para o nosso outro ponto nesse giro em 180 graus aqui pela nossa arena para ouvir mais uma vez Antônio Lavareda e Fernando Nakagawa. Vamos conversar um pouquinho mais com o Lavareda, Naka? Vamos, sensacional. Sempre importantíssimo e interessante observar
Esse momento de eventual alteração das posições, Lavareda, você citou em eleições passadas, quando houve no finalzinho da reta, ali bem pertinho da eleição, uma troca de posições. Esse tipo de troca acontece com acúmulo de informação ou é um fato? Pergunto isso por causa dos benefícios pagos pelo governo federal. O efeito disso será que vai se acumulando? Provavelmente o efeito se dará de forma cumulativa, é verdade, mas também o efeito para os candidatos da terceira via. O Rafael comentava há pouco, e também todos os analistas, como a Simone Tebet entrou numa fase nova da sua campanha. O desempenho positivo, quer nas entrevistas, quer, sobretudo, no debate, não é? A fez despontar como uma hipótese de sucesso para os seus aliados, para o seu próprio partido. E o sucesso na campanha, nas pesquisas, provoca o que George Gallup, muitos anos atrás, chamava de efeito dos 3 M's. Ele dizia que 3 os efeitos, e esses M's sendo mídia, ou seja, tem sucesso, atrai mais mídia. Então, hoje a Simone é muito mais assediada pela imprensa, no bom sentido, do que uma semana atrás. Agora, isso é voto ou não? Depois nós vamos completar a série dos 3 anos. A segunda coisa é moral. O candidato fica mais autoconfiante, desponta, né? Levanta um pouco o queixo, etc. Às vezes demais e aí prejudica. E money, terceira coisa, aparece mais dinheiro. Com certeza, Rafael, nesse momento o MDB está soltando mais o financiamento e recursos para a campanha de Simone Tebet, investindo nessa alternativa que é muito importante para eles por 2 motivos. Não é só para tentar com que a sua candidata tenha sucesso nessa eleição, é porque essas forças do centro, Rafael, elas precisam construir uma alternativa para adiante. Senão, correrão o risco de, saindo dessa eleição, continuarem submetidas, lideradas, todo esse eleitorado de centro-direita, por Jair Bolsonaro durante a próxima década. Essa reação de Simone Tebet faz com que hoje a chance de uma solução no primeiro turno seja menor do que uma semana atrás? Você acabou de, na sua pergunta está embutida a resposta. Sucesso de Simone Tebet, no debate sobretudo, sucesso de Ciro Gomes, promete nas próximas pesquisas algum movimento ascensional deles, alguma oscilação. É o que pode se esperar. E, obviamente, isso tem como consequência aritmética reduzir os percentuais de Lula. Lembrando que esses 44% que a pesquisa do IPEC aponta ontem, dificilmente vão se realizar. Por que eu digo isso? 44% significa 68.640.000 votos. Algum candidato terá no primeiro turno 68 milhões de votos? Não, obviamente não. O presidente Lula vai declinar alguma coisa, não sabemos quanto, hoje, entre o ponto atual e o registro das urnas. Ele pode até oscilar positivamente, mas com certeza, dificilmente terá 68 milhões de votos no primeiro turno.